Olá de novo novamente, mais uma vez. Eu sou o Fred e esse daqui é o Fred Channel. E hoje, meus queridos, eu vou falar sobre um filme que fez a minha cabeça explodir. Simplesmente eu estava assistindo e no final do filme fez assim... Parece que, tipo, lançaram uma bazuca dentro do meu cérebro. E esse filme é o Nós, em inglês Us, dirigido pelo Jordan Peele, que foi o mesmo cara que fez e roteirizou Corra, que inclusive ganhou o Oscar no ano passado de melhor roteiro original. Muita gente chegou a duvidar, foi sorte de principiante que ele fez um roteiro desse, não sei o que, ganhou o Oscar, blá blá blá. Mas eis, meus caros, que nesse filme ele comprova completamente o contrário. Que na verdade ele é realmente um roteirista muito incrível. Eu, na minha modesta opinião, eu devo confessar que eu gostei muito de Corra, amei de verdade, só que, nossa, pra mim, meu Deus, pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida real. Principalmente em questão de roteiro e o que ele queria nesse filme incrível. Ai, meu Deus. Enfim, e antes que vocês comecem esse vídeo, eu preciso falar que até certa parte do vídeo vai ser um vídeo sem spoiler. Eu vou falar sobre o filme, mais genericamente falando. Só que depois vai ter spoiler e eu avisarei quando tiver spoiler, tá bom? Então, não se preocupe com isso e tudo mais, blá blá blá. Se você assistiu o filme, então pode assistir inteiro, sem medo nenhum. Eu vou falar uma coisa sobre o início do filme que não é spoiler, tá bom? É o que acontece, é a primeira coisa que acontece. Tem um lance que eles vão falando, que nos Estados Unidos tem vários túneis, tem vários lugares por debaixo da terra que estão abandonados, não sei o que, assim como tem lugares abandonados em todos os lugares do mundo, não é mesmo? Inclusive eu sei que aqui em São Paulo tem vários lugares. Uma coisa que fez a galera gostar muito de Corra foi que misturava meio que um thriller com comédia. E é uma coisa que não é muito comum, na verdade, em filmes de terror, não é mesmo? Eu, pelo menos, não tô muito acostumado a ver. Principalmente porque, eu sei que a maioria dos terrores são realmente muito ruins. Então eu fui achando que... Enfim, pra ver mais por causa das críticas sociais que falaram que tinha no filme, do Corra. Pelo menos. E não é que, tudo deu muito certo, a comédia com suspense. Eu não achei um filme muito de terror, pra mim foi mais um filme de suspense psicológico com toques de comédia do que propriamente terror, não é mesmo? Agora, em Nós, isso mudou completamente, porque realmente é um filme super que pode ser considerado de terror. Não super pode ser, como é considerado de fato. Pra quem não sabe, esse filme trata de uma família normal, de uma galera lá, que é composta por o pai, a mãe e 2 filhos. Eles vão passar um tempo, as férias, um tempinho, numa casa de praia. Só que o negócio é que, nesse local, mais ou menos perto ali e tudo mais, a mulher, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, que já ganhou o Oscar, inclusive, por 12 anos de escravidão, e ela é incrível. Ela fez também Pantera Negra, pra quem não tá lembrado e tudo mais. Ela sofreu alguns traumas de infância nesse local, não é mesmo? Então ela fica meio receosa em ir pra esse lugar. Só que, meus queridos, nesse lugar acabam acontecendo coisas esquisitas, não é mesmo? Até mais esquisitas do que o que aconteceu com ela na infância. Isso tudo tem no trailer, tá bom? Pelo amor de Deus, não spoiler. Daí eles acabam percebendo que tem... uma família ali perto da casa deles e tudo mais, com a mesma quantidade de pessoas da dela. É como se fosse uma réplica da família deles. Só que uma réplica meio esquisitona e meio creepy, não é mesmo? E a partir daí se desenrolam as histórias entre essa família dela, a família que original, e essa família dela, só que creepy, uma família meio espelhada, uma coisa bem esquisita, e que eu não gostaria que acontecesse comigo, porque senão provavelmente eu ia sair correndo para algum lugar muito longe, não é mesmo? Voltando a falar do Jordan Peele, ele é um autor negro que também, começou atuando e tudo mais, escrevendo roteiros e tudo mais, pra depois começar a dirigir. E ele começou logo com o quê? Com Corra, não é mesmo? Parabéns, meu Deus do céu. Ele, inclusive, falou que ele não consegue ver os seus próximos filmes e tudo mais sendo interpretados, pelo menos os principais, por pessoas brancas. O que eu acho uma coisa absolutamente ótima, não é mesmo? Porque apesar de estar engateando aí para melhoria nessa questão de representatividade no cinema, nos seriados, não sei o que, blá blá blá, ainda não está o suficiente, não é mesmo? Então, ele ter dito isso realmente me fez achar que está no caminho certo, principalmente pelo tanto de gente que reclamou depois dele ter falado isso, não é mesmo? Se a galera reclama, com certeza é porque tem alguma coisa de errada, entendeu? Então, parabéns, Jordan Peele, pela sua atitude maravilhosa. Eu já sabia que a Lupita Nyong'o era muito boa. Nesse filme, ela se provou realmente incrível, porque, meu Deus do céu, sério, ela interpretou 2 pessoas, não só diferentes, como muito diferentes, muito bem. As emoções, muito à flor da pele, por causa das situações que foi dada no filme, não é mesmo? Não tinha como agir de outra forma. Ela é extremamente expressiva, sério. Ai, Lupita, rainha, por favor, casa comigo. E outras pessoas que me impressionaram muito também foram as crianças que fazem os filhos dela.
eles são muito bons. A menina, principalmente, tipo, a menina que é um pouco mais velha do que o menino. Uma coisa também que tem no filme, que tipo, que o Jordan Peele costuma colocar nos seus filmes, não sei o que tem em Corra também, é a questão do humor inserida nessa coisa meio tensa. Em Corra, eu achei que coube perfeitamente as piadinhas, os alívios cômicos e tudo mais, tipo, foram super boas, foram super bons. Só que aqui, meu querido, teve um problema, digamos que, pra mim, as piadas estavam inseridas em lugares completamente absurdos, assim, que não deveriam estar incluídas. E pra mim deu aquela sensação de, tipo, que o humor foi completamente colocado meio forçado. Claro que isso não me impediu que a experiência com o filme fosse ótima e maravilhosa e eu esteja pensando no filme até hoje. Eu assisti, tipo, no domingo, quase uma semana atrás. Mas enfim, isso foi a única coisa, assim, que me incomodou de fato no filme. Foi essas tiradas de humor, essas coisas engraçadinhas, em momentos que, tipo, nada a ver. Então, pra mim, tipo, o humor nesse filme podia ser completamente descartado. Então, agora, minha gente, agora vem a parte com spoiler, tá bom? Me desculpa, quem não assistiu, vá assistir e volta aqui pra continuar vendo esse vídeo, pra teorizarmos a respeito do filme e tudo mais. Ou se você, tipo, não tiver problema com spoiler, continua aqui, não é mesmo conosco, muito obrigado por nada. E pra você que assistiu, continua aqui, tá bom? Beijos, e agora eu vou começar. Spoiler! Muita gente que assistiu o início do filme já teorizou a respeito disso e no final foi comprovado. Tipo, pra algumas pessoas pode ser uma coisa meio óbvia, pra outras não tanto. Tipo, pra mim, eu meio que fiquei pensando a respeito e meio que adivinhei mais ou menos no meio do filme o que poderia acontecer, não é mesmo? E que de fato se concretizou no futuro. Mas os meus amigos que estavam comigo assistindo junto, tipo, nenhum adivinhou meio que ia acontecer. Então eu sei que é uma coisa que, tipo, pra algumas pessoas pode ser meio óbvia, mas pra outras não. Então, tipo, vai na fé, vai assistir na fé. Nesse filme, uma das coisas que eu mais gostei foi uma criação de mitologia. Tipo, toda uma história por trás do que acontece naquele momento na vida daquela família. E toda essa criação de mitologia pode ter irritado algumas pessoas que assistiram o filme, algumas, não todas, porque essa criação não traz muita explicação. Entendeu? E tem pessoas que, tipo, que se revoltam com falta de explicação. Eu lembro até hoje, tipo, quando eu assisti Bird Box, junto com as pessoas e tudo mais, muitas pessoas reclamaram que, tipo, que não houve muitas explicações e tudo mais, mas a pessoa, tipo, não vê qual a proposta exatamente do filme, entendeu? Por exemplo, em Bird Box, o negócio é você, tipo, passar por aquela situação no olhar daquela mulher, tipo, da Sandra Bullock, tá ligado? Tipo, você vai passar pelo que ela passou, não necessariamente precisando saber o que tá acontecendo exatamente, de onde surgiram não sei o que, por que tá acontecendo tal coisa, essas coisas assim, entendeu? Tipo, nem sempre um filme é feito só de explicações. Pelo amor de Deus, minha gente. E esse é um caso parecido. Tipo, algumas coisas, algumas informações são mostradas pra gente e tudo mais, só que as explicações por trás dessas informações não são usadas de mão beijada. E eu acho que provavelmente parte disso vem porque o diretor, o Jordan Peele, planeja transformar esse filme em uma franquia agora. Muito provavelmente eu ouvi alguma declaração dele a respeito disso e tudo mais. E tipo, o filme fez um puta sucesso no primeiro final de semana nos Estados Unidos, sabe? Tipo, desbancou a Capitã Marvel e fez 70 milhões de dólares, entendeu? Tipo, apenas quebrou o recorde de maior bilheteria no primeiro final de semana de um filme de terror, desbancou O Lugar Silencioso, que também é um filme maravilhoso. Então, apesar de nós não termos entendido absolutamente tudo que o filme nos mostra, se o Jordan Peele fizer realmente uma franquia, tipo outros filmes e tudo mais, nesse universo, depois dos eventos e tudo mais que acontece nesse filme, então provavelmente teremos mais algumas explicações, teremos uma abrangência desse mundo que ele criou. Tiveram algumas coisas, tipo, assisti uma vez, né, não é mesmo? Tipo, eu não reassisti, provavelmente eu não vou reassistir por falta de verba, não é mesmo? Então, tem certas coisas do filme que eu não entendi, como por exemplo, no final do filme você vê que não só aquela família tem réplicas, como todo mundo, todas as famílias dos Estados Unidos. Aí fica o questionamento, não é mesmo? Tipo, se aquilo é só nos Estados Unidos, se tem em outros lugares do mundo, se tem aqui no Brasil, se tem na China, em qualquer outro lugar, se realmente é um experimento do governo, se aquilo é apenas um espelho natural de nossa existência, se é uma coisa mais fantástica. Isso me deixa ainda mais empolgado para saber mais e mais a respeito desse filme e para conversar ainda mais com ele e teorizar com vocês. Por favor, inclusive, deixe as suas opiniões a respeito dos filmes e me fala o que vocês acharam e se vocês têm algum questionamento a respeito, alguma teoria, porque eu vou querer muito discutir a respeito disso com alguém, por favor. E por fim,
finalmente eu vou falar sobre o que eu pensei a respeito da crítica desse filme, o que eu entendi pelo menos, que pra mim foi uma crítica completamente diferente do Corra, sabe? Tipo, o Corra abordou realmente uma coisa mais de racismo. Aqui eu já acho que foi um pouco diferente, tipo, também aborda um pouquinho a respeito disso e tudo mais, mas mais em questão de pessoas marginalizadas, porque, por exemplo, tem esse lance dessas pessoas que vivem na Terra, que vivem aqui em cima, que nós conhecemos, que nós sabemos da existência, e tem essas pessoas espelhadas que vivem no subsolo e que são completamente iguais a gente. Eu entendi isso como sendo, tipo, as pessoas do subsolo sendo a população mais marginalizada da nossa sociedade, e a galera ali que tá em cima são as pessoas mais de boa, que acabam nem enxergando aquelas pessoas, acabam nem sabendo que aquelas pessoas vivem na sociedade assim como elas estão nesse mundo também, entendeu? E isso que acontece, dessas pessoas espelhadas, marginalizadas, de baixo, ficarem irritadas com as pessoas de cima, para algumas pessoas pode achar meio tipo, caramba, mano, por que eles estão fazendo isso? Pode parecer um pouco sem motivo, mas pensa bem. Se você vê alguém, tipo, muito superior, se você tiver em uma situação de extrema caguice, tá ligado? Tipo, se você tiver na merda completamente... Opa! Mano, essa merda sempre cai, mas enfim. Continuando. Se você tiver junto com a parte da população marginalizada e tudo mais, fudida da vida, aí você vê aquelas pessoas se dando bem, sem problema nenhum, ou com um problema ou outro, mas tipo, sem comparação com os problemas que você tem e tudo mais, você vai acabar se revoltando, entendeu? Tipo, achando que o mundo é completamente injusto, e é, na verdade, sabe? Tipo, o mundo é injusto. E aí vai acabar se revoltando com aquela situação e vai querer fazer alguma coisa pra tentar extravasar aquela raiva, aquele ódio que você tem dessa injustiça e tudo mais. Até eu mesmo, tipo, eu sei que eu não tô numa situação merda e tudo mais, mas eu mesmo às vezes me comparo, às vezes sempre, na verdade, me comparo com as pessoas, tipo, acima, entre aspas, de mim, e fico com aquela leve inveja, com aquela revolta. Mano, por que tem essa desigualdade e essa divisão tão extrema entre as pessoas, sabe? Mas enfim, foi isso pelo menos que eu levei do filme pro meu cocorô. Vão assistir esse filme no cinema, tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam, assinem. Se bem que assinar e se inscrever é a mesma coisa. Mas enfim, deixe seu like, comente, me siga nas redes sociais. E é isso, galera. Muito obrigado por esse vídeo de hoje, não é mesmo? Corram pro cinema assistir!